depende exclusivamente da produtividade. A produtividade depende da tecnologia e quem tem tecnologia? O filho recém-formado. Então eu vou rodar isto em cima, fazer um segundo, terceiro, quarto andar por cima. A verticalização da produção agrícola. Certo. Lá está o dinheiro. A questão da holding, né? Sim. O pessoal já vem... Isso. A holding, sim. A cultura da holding vem chegando na agricultura isso. Também, né? Boa tarde, pessoal. Então, aqui é Rodrigo Marques. Estamos aqui com o senhor Francisco Villa, que nós vamos tratá-lo carinhosamente como Villa, né? Sim. Senhor Villa. Estamos aqui em Itapema. Surgiu essa grande oportunidade de estarmos aqui com essa personalidade. O senhor Francisco vai contar um pouquinho para nós da história dele, que é uma história incrível, que não caberia num bate-papo curto, mas graças a Deus nós vamos ter mais oportunidades ainda para conversar e tirar tanto conhecimento que ele tem. Seu Francisco, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade. E eu gostaria muito que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que nos assiste e para tantas pessoas que precisam ter mais conhecimento nas suas gestões. Tá. Então, a gente aprende com professores, com mentores e na vida, né? E eu tive a felicidade de poder viver e trabalhar em 6 países em 4 continentes. Então, aí qualquer pessoa que se interessa para as coisas do dia a dia acumula um conhecimento que hoje, no mundo globalizado, num país que exporta petróleo, minério e alimentos para o mundo, é importante a gente conhecer um pouco como os outros mercados enxergam, digamos, o Brasil, o agro e a pessoa que está representando o Brasil, que são as grandes empresas de comércio, que são as cooperativas, que ninguém lembra que 60% da exportação brasileira de alimentos é feito por cooperativas, né, e por indivíduos. Então, mas como eu cheguei aqui, eu já estive no Brasil nos anos 70, trabalhando para o governo de Minas Gerais, financiado aquele projeto através do governo alemão. Acho que se dizer que eu sou alemão, continuo alemão, e é fácil para descobrir isso através do sotaque. Não é o sotaque de gaúcho, é o sotaque de alemão de verdade. Tá? E aí, então, eu sempre fiquei interessado em voltar para o Brasil, só que naquela altura a gente estudou os macrocenários e nós vimos, numa conversa naquela altura em Brasília, com o ministro Delfim Neto, naquela altura, que as coisas iam ficar meio complicadas. E isto, hoje, a história fala, digamos, da década perdida. E aí eu vendo lá as nuvens no horizonte, e disse, bom, então deixa lá os brasileiros cuidar dos seus assuntos sozinhos, depois eu vou voltar um dia quando as nuvens desapareceram e quando teve o plano real, né? Eu estava sempre acompanhando todos os planos naquela altura, e disse, não, agora esta vez dá certo, e deu certo. Né? Teve uma crise lá em 97, depois teve outra crise em 2008 e outras crises, mas em princípio o caminho era para recuperar a saúde brasileira que eu conheci nos anos 70 e então por isso voltei. Então, em termos de aprendizado, então eu sou economista de formação, depois eu me formei também em pós-graduação nos Estados Unidos. E durante 12 anos eu fui professor de pós-graduação na Universidade de Coimbra, que é a segunda mais antiga da Europa.
E fiz isso com muito prazer. Então, por isso, eu tenho uma ligação à consultoria, uma ligação ao ensino, e também, durante uns 5 anos, eu tive uma empresa de construção civil que, agora passando por essa região aqui, vendo lá mais prédios em construção do que prédios existentes, e com as tecnologias que a gente usou, que era a construção com pré-formados e tal, concreto já a gente construiu, não mais com tijolos, mas tudo com concreto pré-fabricado. Então me senti novamente voltado para 30, 40 anos atrás na Europa. Então, estou aqui e eu sou produtor de leite na Floresta Negra, na Alemanha, mas isto está tudo passado lá para pessoas que cuidam da fazenda. Então, aqui eu estou no agro. E por que o agro? Eu acho que, além das outras 2 coisas que eu mencionei, que são os minérios e o petróleo, então ele é a alma, digamos, do negócio do Brasil. Não, a gente pode ver a vastas frentes de trabalho que o senhor já passou e ainda atua hoje, mas uma coisa que é o nosso foco, que é o agronegócio, a gente está falando aqui com uma das grandes personalidades em sucessão. Sim. Não é, seu Vila? Então, e isso é uma coisa que a gente já conversava anteriormente, que é um problema que afeta todos os níveis de produtores, inclusive empresas aqui no Brasil, né, que não se teve uma cultura, né, de sucessão. Então, o senhor pode passar um pouquinho um parâmetro para nós, o que o senhor vem enfrentando sobre essa questão de sucessão, principalmente no agronegócio? Aí tem uma coisa inicial muito importante. Sucessão não tem nada a ver com herança. A herança acontece se alguém deixa de viver, e aí tem a legislação, metade vai para a esposa, a outra metade vai ser dividido pelos filhos, etc. e tal. Mas a sucessão, ela é uma iniciativa para transferir o negócio de geração para geração no futuro. Porque, diferentemente da indústria, na indústria você tem uma empresa limitada ou sociedade anônima, então, e se alguém responsável deixa de viver, então os outros já têm as cotas, né? E no agro isso não acontece. O agro, muitas vezes, por N razões tradicionais, etc. e tal, continua, digamos, na propriedade de uma pessoa, né? Então, e se esta pessoa falecer, então aí já vem aquela parte legal. Só que a sucessão é mais, né? Então, a sucessão significa que você tem que assegurar a viabilidade econômica através da produtividade que depende da incorporação de tecnologias, que é um processo contínuo, né? Então, e nós temos, quando nós falamos da fazenda, então nós temos antes e depois da porteira, né? E se nós compramos um alimento no supermercado, custa 100, né? Então 30%, 40% vão para o agrobusiness, mas só 4 ou 5% vão para a fazenda. Né? Porque a fazenda, ela compra vacina, ela compra insumos, etc. e tal, e depois tem o boi, ou tem o grão lá, e você trabalha em cima disso aqui, e depois vem o caminhão e leva para a fábrica, para a indústria, e da indústria vem o caminhão que leva para o distribuidor. Então, o agro, na verdade, é uma parte numa cadeia produtiva que é muito importante de a gente assegurar a integração. E o que fica como remuneração, que não é o lucro, mas é remuneração, e depois o lucrozinho, para cada dessas cadeias, depende naturalmente do preço final. Agora nós temos essa situação, o Brasil está produzindo cada vez mais,
O mercado, sim, a China e outros, a Índia, então eles estão crescendo também e demandam mais coisas nossas, mas existem anos onde se produz mais na oferta do que a demanda. Né? A demanda é estável, ela depende, digamos, da população, do valor de renda familiar, etc. e tal, enquanto a produção ela depende não só da terra, depende um pouco de Deus também, porque se chove, se não chove, então faz uma diferença. Né? Então, se você tem um ano bom de colheita, então pode ser que o preço, por causa do acúmulo de oferta e as restrições da infraestrutura, né? Porque se você for ver, se você pega o custo o preço do preço final, então muitas vezes 25%, 30% vão para o custo de transporte. Então não vai para o produtor. E no produtor também ele compra insumos e depois... então o que a parte do produtor é bem reduzida. Né? Então isso o produtor sempre tem que ver. Ele depende do custo de preço e a margem dele, então, depende exclusivamente da produtividade. A produtividade depende da tecnologia e quem tem tecnologia? O filho recém-formado em agronomia, em alguma coisa, inclusive na gestão. Né? Você tem que ver se você vai dar o confinamento para um boi, são normalmente 90 dias, mas você pode também esticar para 100 dias, dar um pouco menos de comida, ou você pode acelerar para 80 dias. Então, no momento em que você manda o boi para o confinamento, você tem que saber qual vai ser o preço da arroba daqui a 8, 90 e 100 dias. E você vai dizer para ele, agora como um pouco mais, como um pouco menos. Né? Olha só. Então, isso alguém pode fazer. E o pai, com 65 anos, que trabalhou muito ao longo da vida, que pegou a terra do avô e colocou tratores e colocou animais lá. Então, ele entende da gestão de pessoas, ele entende um pouco das coisas, mas ele não entende das modernidades. Sim, aí vem uma realidade. Vem o guri lá da faculdade e, naturalmente, o filho também tem que ter a sabedoria para não se confrontar com o pai, porque o pai é o dono, o pai assume o risco, o pai financia tudo, então aí ele tem que seduzir o pai através, muitas vezes, da mãe, porque a mãe entende tanto o pai como o filho, e ela é uma diplomata nata, né? Sim. Então, isto, ao longo do tempo, o filho tem que ensinar o pai na linguagem dele, não na linguagem da universidade, porque o pai não teve universidade. Sim. Então, na coisa prática que o pai entende para o pai tomar as decisões. E ao longo do tempo, o pai com 65, 78, 70 anos, ele já fica um pouco cansado. Ele sabe que vai viver 85, 90 anos. Né? E ele está preocupado, mas quem vai pagar o meu sustento? Né? Então, aí ele vai passar isso para o filho. E aqui, em parênteses, em alguns casos, né, tem 3 filhos ou 4 filhos. A filha é artista, outra filha é médica, o filho quer fazer outras coisas, está em São Paulo num banco, e o outro, então, não está interessado em nada. Então, aí ele tem que adotar, em aspas, o gerente da fazenda. E vai dizer que, Antônio, então eu te dou 10% da propriedade e os outros 90% da minha família, dos filhos, etc. e tal, porque você... Não vai dizer, eu vou adotar você como filho, mas você vai fazer parte da nossa família, uma empresa familiar, etc. e tal, e o camarada toca. Aí o filho diz, mas aí, que coisa é isso aqui? Você vai dar 10% para o camarada. Diz, então você quer receber renda, como eu quero receber, então quem toca a fazenda não sou eu.
é o Antônio. Então, você fica quietinho lá, porque ele vai se matar para pagar as coisas para mim e para os outros sócios, e ele vai ser o dono da fazenda que manda naquilo. Mas, legalmente falando, nós somos o dono, ele tem 10%, mas isso não faz nenhuma diferença. Sim, mas ele vai se matar, né? Para nós. Tá? Então, isso é a questão da diferença entre a herança e a sucessão familiar, e naturalmente isso depende da cultura da família, se são italianos, se são espanhóis, se são alemães, se são japoneses, então é um pouco diferente. Também depende um pouco do tamanho, se você tem 100 hectares, 500 hectares, 1000 hectares ou 5.000 hectares. Ou se você tem uma tecnologia bastante avançada, ou você está fazendo a pecuária extensiva, né? Então, tudo isso depende, como sempre, é a resposta certa. Quando alguém faz uma pergunta, eu falo, depende. Sim. Aí diz, depende de o quê? Então, a gente analisa. E o senhor acha que, eu vejo pela nossa realidade, que nos últimos anos, infelizmente, como o senhor falou, que o pai ele tem o poder de comando, e os filhos, como saíram para estudar, eles acabaram se afastando do dia a dia da fazenda, se afastando do manejo da propriedade, seja na criação de gado, seja na produção de grãos. E agora, para trazer de volta esse filho e colocar na linha de sucessão, para ele pegar de volta o amor à terra, fica difícil, né? Fica difícil, mas você tem que perguntar, sentar num dia, não pode chamar o filho no domingo, então vou ter uma conversa com você. Nunca fala como conversa, porque o camarada já põe a marcha ali, né? Aí você vê, você fala sobre a política, você fala sobre a China, você fala, mas o Brasil vai fazer o quê? Como é que vai ser no futuro? Aí você vai dizer, não, mas filho, você estudou coisa aqui, então nós pelo menos temos uma vantagem, porque nós temos a implementação de tecnologia que você traz, aí o pai vai elogiar o filho. E depois o filho vai dizer, então e diz, mas quais outras oportunidades você tem? Para onde você for, seja na universidade como professor, seja na cooperativa, não sei o quê, seja numa multinacional de algumas coisas, você sempre vai ter um chefe. E o chefe tem um chefe. Então você, enquanto você não é o presidente da empresa, que é pouco provável que isso aconteça com 30, 35 anos, então aqui em casa, você tem o chato do seu pai, mas você sabe como tratar dele. Mas o resto, quanto mais você mostra a sua capacidade de gerenciar as pessoas, de gerenciar as máquinas, de gerenciar a safra ou os animais, mais eu vou passar para você. Porque é o seguinte, lembra, quando você nasceu, então a gente trabalhou 7 dias. E hoje nós trabalhamos 5 dias. Porque nós organizamos alguma coisa que cada uma semana por mês, então trabalha sábado e domingo. Mas antigamente todos nós trabalhamos 7 dias. Agora nós já estamos aqui, pronto. E depois uma outra coisa, né? Com seu conhecimento tecnológico, com minha experiência com as pessoas e com a coisa, e com meu relacionamento na cooperativa, no sindicato, etc. e tal, nós dois juntos formamos uma equipe, né? Como o Ayrton Senna era um bom piloto, mas não entendeu nada de carro, né? Tinha os engenheiros, tinha os mecânicos que fizeram isso. Agora, quem ganhou a corrida, então, foi ele ou foi os mecânicos, né? Muitas foi a vezes. Equipe, né? Exato. E aqui também é a mesma coisa. Para a gente ganhar dinheiro, para a gente precisar criar dinheiro para fazer investimentos em novas máquinas, em novas coisas, etc. e tal, nós precisamos de dinheiro. E numa certa altura, então eu sou dono, tudo bem, mas eu também vou querer, né? Tá vendo, o tio, agora meu irmão, morreu com 92 anos, eu tenho 75 anos, porque foi o mais novo, certo. Mas quem sabe, ainda posso viver 15 anos, né? Mas eu não vou acompanhar o que tem de novo,
né? E se eu não aplico o novo na minha fazenda, eu reduzo a produtividade e a rentabilidade. Com certeza. Então, eu preciso de você e eu gostaria muito se você, mais a sua esposa, mais o seu irmão, e quem sabe daqui a 20 anos seu filho também vai entrar aqui, me manda para a aposentadoria para eu finalmente vou viajar para a Itália, depois de onde vem a minha família. E outro dia eu vi que tem um desenvolvimento imobiliário espetacular lá em Santa Catarina, Campo Belo, etc. Eu vi lá, passei lá perto, eles me mostraram. Eu queria ter um apartamento lá, né? Claro que não vou ficar o ano inteiro lá, mas eu vou ficar lá durante o inverno, quando não faz muito calor, e durante o verão eu alugo, né? Tem lá muitas de empresas que alugam para mim. Sim. E durante o verão eu fico aqui em casa com você lá e ajudar. E outra coisa, se tem algum problema, então você me fala, você manda o drone lá em cima, eu estou na praia, então você fala, tá, tem essa coisa aqui. Sim, não tem problema nenhum, porque lá embaixo tem uma canalização que eu fiz 40 anos atrás, que não dá para ver, porque está tudo coberto, mas aí vai um pouco mais para a direita, para a esquerda e tal. Está vendo? Então você cria uma equipe com múltiplos talentos, conhecimentos e experiências. Com certeza. E aí o filho não fica sem pai, o pai não fica sem filho, e os dois crescem juntos, já que o pai não morre mais, né? Sim. Tá, então aí já tem um neto entrando, que fez um ano lá na Nova Zelândia ou no Canadá, e vem com ideias malucas, mas pronto, quem sabe, algumas das malucas não são malucas, né? Então, nós dois aí vamos ver, né? Então, isso chama sucessão. Sucessão é o sucesso ao longo do tempo. Olha só, não é um ensinamento com certeza incrível. E como o senhor bem falou, já usando da tecnologia para aproximar. Sim. Como uma equipe. Sim. Né? Então, e aproveitando que o senhor tocou no assunto, nós estamos aqui em Itapema. Eu, como o senhor Vila, também vim conhecer um pouco desse mercado, que eu sou produtor rural lá do Rio Grande do Sul. E a gente, como a gente comentou há algumas horas atrás, hoje o produtor ele está meio sem caminhos para se investir o seu excedente, o seu lucro, vamos dizer assim, em anos bons, né, que Sim. sobra uma lucratividade interessante. E hoje, a gente comprar terras, não sei se o senhor é desse entendimento, mas hoje não é viável comprar terras. Não é viável, não. Você arrenda a terra e roda o dinheiro lá em cima. Porque o vizinho não tem filho, ele quer vender, mas você fala para ele, não vende, porque depois tem que pagar imposto, etc. e tal. E depois, se você de repente tem uns 2 milhões lá, você não sabe o que a esposa vai inventar. É verdade. Então, então, esse dinheiro, como a gente vê o caso das pessoas que ganham milhões na loteria, então depois de 5 anos voltam a ser pobres. É verdade. Então, evaporou o dinheiro. Tá? Então, dinheiro muito não faz bem para ninguém que não está acostumado a gerenciar muito dinheiro. Então, aí vai dizer, então, arrenda, eu vou arrendar e vamos fazer o seguinte, o senhor vai me dar um X por hectare e depois eu vou lhe dar um Y sobre aquilo que eu vou produzir lá. Porque no primeiro ano eu tenho que investir, porque o senhor já faz tempo que não arrumar as coisas aqui do jeito, eu tenho que tirar algumas plantas e daninhas, e tenho que recuperar isso, mas quando aumenta a produção, a produtividade e a lucratividade, o senhor vai ter uma participação. Então, fica ligado ao seu patrimônio, que paga a sua aposentadoria, que não tem nada a ver com o seu filho. Seu filho um dia vai entrar aqui se o senhor não estiver mais aqui. Pronto. Então, é entre nós dois. Né? Então, nós vamos arrendar, o senhor vai ter um arrendamento fixo, um arrendamento variável, e depois eu não vou gastar o dinheiro de comprar a sua terra, vou pegar esse dinheiro que eu poderia pegar no banco, ou tenho nas reservas da família, então eu vou rodar isto em cima, fazer um segundo, terceiro, quarto andar por cima
a verticalização da produção agrícola. Certo. Lá está o dinheiro. Olha só. Interessante, porque em todo o Brasil, uma grande realidade é que a gente ainda tem uma porcentagem de elevação de produtividade muito grande, né? Sim. Claro. Então, muitas vezes, antes da gente sair comprando mais terras, a gente tem que investir nas nossas e elevar a capacidade de geração de renda nas nossas propriedades, né? Aí a gente pega um valor e aplica, por exemplo, num imóvel aqui em Santa Catarina, a gente vai ter praticamente dobra o nosso investimento em alguns anos, a curto prazo, né? É uma reserva e você pode vender a qualquer momento se tiver algum problema na fazenda. Olha só. Então, e se você quiser passar um pouco, o pai dizer, então eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, mas eu gostaria de ter alguma coisa na praia, então vai na praia, pronto. Certo. E durante alguns meses, o resto do tempo aluga, então aí ele se autofinancia. Sim. E se precisar o dinheiro, e se depois você tiver 2 ou 3 filhos, você pode deixar você faz uma avaliação da sua fazenda, das máquinas, da sede, etc. e tal, e uma avaliação da sua casa onde você mora, depois os apartamentos que você comprou uma vez lá onde você mora, e depois aquela coisa na praia. Então você coloca tudo aqui e depois você corta isto em pedaços e para cada filho você dá uma parte do seu patrimônio. Certo. Hoje, inclusive, a agricultura, que era uma coisa mais utilizada na questão de indústria, de empresários, a questão da holding, né? Sim. O pessoal já vem... Isso. A holding, a cultura da holding vem chegando na agricultura também, né? Naturalmente, você tem que ter um certo tamanho mínimo, mas o que entra na holding é, digamos, a fazenda. E a fazenda raramente é um pedaço de terra. Sim. Ela tem 3 ou 4, 2.000 hectares aqui, 5.000 hectares aqui e mais uns 500 hectares aqui. Só que os 500 hectares, de repente, podem valer mais do que os 5.000 porque vai passar uma autoestrada. Né? Tá? Então, você junta tudo isso aqui, depois você coloca a sua sede, depois você coloca a sua casa de praia, depois você coloca a sua reserva que você tem em investimentos no mercado financeiro, etc., todo num bolo, né? E aí você tem, né? Então, no holding você diz que cada um tem o X, né? Que você faz no seu testamento já, e ninguém vai precisar vender nada. Certo. Né? De repente a filha diz, não, mas eu gostaria de vender uma parte porque eu vou fazer uma clínica, eu vou precisar de dinheiro. Aí os outros 2 irmãos vão dizer, pode fazer, sim senhora, nós vamos cortar. Você é parte da holding, mas a holding ela vai vender essa parte da fazenda e isso nós vamos dar para você e vai reduzir a sua parte na holding de 1/3 para 5%. Né? Olha só. E facilita muito mais a Facilita, deixa lá, exatamente. E as brigas que são normais em qualquer família, desde sueca até italiana, né? Quando alguém morre, então começa lá a briga familiar. Mas, seu Vila, eu sei que o seu tempo é curto, sua agenda é apertada. Fazer uma última pergunta para o senhor, comparando a sucessão aqui no Brasil, aproveitando que o senhor é uma pessoa que passa muito tempo fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, a questão sucessória lá já está muito mais avançada do que a nossa aqui? Em princípio, sim, porque muitos têm atividade rural em empresas, né? Certo. E não precisa ser uma holding, pode ser uma empresa, né? E eu sou dono da empresa, mas eu posso passar, digamos, as parcelas, digamos, do capital da empresa, tipo holding, né? Então, isto existe e tem um problema. Quanto menor a propriedade, mais tradicional o comportamento. E, por exemplo, outro dia vi a estatística, né? O tamanho médio das fazendas em São Paulo são 70 hectares.
Então, 70 hectares não dá para quase fazer nada. Tem que fazer, digamos, tem que criar suínos ou aves, né? Mas para boi já não dá, né? Sim. Pode fazer um confinamento, né? Então, naturalmente, são as médias, mas se você tem, e na Europa tem isso também, na Alemanha são 70 hectares, nos Estados Unidos são 200 hectares, então, mas eles são mais organizados porque são sociedades mais organizadas, né? Tanto no impacto do imposto e em outras coisas também, né? E aqui é um país jovem, né? Dinâmico, com todas as vantagens e algumas das desvantagens, e na parte sucessória, naturalmente, uns 20 mil, então eu fiz um estudo uns 10 anos atrás, então foram 20 mil fazendas que passaram por ano. Nossa. Do atual para o futuro próprio. Mais 20 mil, digamos, acima de 1.000 hectares. Então, não, os pequenos aí são milhões, né? Então, 20 mil. E aí a gente estudou isto, então só 10, 15% estão devidamente formalizados para aguentar isso tudo, o resto então virou a briga. Então, naquela altura, tinha 2 ou 3 consultores como eu e mais uma empresa grande aqui da Rio Grande do Sul que dominaram o tema. Hoje já é um tema, e se você quiser saber alguma coisa sobre sucessão familiar no agro, você entra no ChatGPT, então ele vai explicar para você tudo que você precisa saber para você chamar advogado, para você chamar outra pessoa para organizar isso. Hoje é muito mais fácil do que 10, 15, 20 anos atrás. Com certeza. Mas, professor, muito obrigado. Eu lhe chamo de professor porque realmente é uma aula que o senhor deu aqui para nós hoje. Muitos anos de conhecimento, né? Então, queremos deixar o nosso obrigado e que possa ter outras oportunidades, porque o nosso professor aqui tem muitas frentes de trabalho, então hoje a gente falou um pouquinho de tanto conhecimento que ele tem. Foi um prazer falar com vocês aí, pensam um pouco, e no próximo domingo vão já apresentar o assunto na mesa, não? Tem que esperar bem, tem que falar com a mãe primeiro, porque ela entende os pais e os filhos, e aí num dia lá você vai lá, pum, e você diz, você já pensou nisso? E nunca dizer o que o pai deveria fazer. Sempre perguntar, você já pensou isso? Você, ou mostrar um artigo que você leu. É verdade. O que é isso aqui? Você concorda com isso? É verdade. Eu achei meio esquisito lá, mas me fala, porque você fala com as pessoas no sindicato, etc. E tal. Aí você cria, digamos, o clima para entrar nesse assunto de sucessão que, no mínimo, demora 10 anos. O bom e velho jogo de cintura, né? A malícia. Mas então tá bom. Pessoal, um grande abraço, obrigado pela atenção e acompanhe aí o nosso canal, curta, segue a gente que a gente sempre vai tentar trazer uns conteúdos de qualidade e seriedade que nem a do professor Vila aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até.